Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do segundo módulo do curso de síndromes. E nessa aula nós falaremos sobre os fatores patógenos externos. Na aula anterior nós vimos sobre os fatores patógenos internos, que são as emoções, e como elas influenciam no funcionamento do nosso corpo. Como que nós iremos associar os sinais e os sintomas com as emoções? Nós vimos na aula anterior. Agora nós veremos como nós vamos associar os sinais e sintomas com os fatores patógenos externos, como eles influenciarão no funcionamento energético. O que eles fazem, o que eles provocam nas nossas energias. E o porquê que esses fatores patógenos penetram no nosso corpo. Por que eu sofro com o frio, com o calor? Por que eu sofro muito com o calor e outra pessoa prefere o calor? Isso vai influenciar diretamente no nosso tratamento. Nós vamos levar em consideração se esses fatores patógenos externos realmente vieram do meio externo e penetraram no meio interno, ou se o meio interno estava com a porta escancarada e você passou por uma ventania, você passou por um fator patógeno e ele penetrou ali porque tem uma porta aberta. Como assim? Quando eu falo de porta aberta, estou falando de uma entrada para aquele fator patógeno penetrar no nosso corpo e provocar um desequilíbrio, um estrago. E normalmente essa porta, quando a gente fala porta aberta, estamos falando das emoções. Lembra que eu citei na aula anterior um paciente com dor no ombro? Vamos supor que esse paciente de dor no ombro ele tenha assim raiva. A raiva é uma porta de entrada para o fator patógeno que tem afinidade com o elemento madeira. Ou, que no caso é o vento. Ou esse vento, ele penetrou no corpo, aquela pessoa que ficou o dia todo na frente do ventilador, batendo aqui no rosto e tudo mais. Ela teve um excesso de contato com esse fator patógeno, ele penetrou no corpo, provocou ali uma cefaleia, mas amanhã ele foi embora. Então, esse fator patógeno é um fator patógeno externo que invadiu o interno, provocou uma bagunçazinha ali, mas rapidamente ele foi embora, porque ela não ficou mais em contato com o ventilador. Agora, se for uma paciente que tem uma raiva muito grande, ou uma mágoa, ou uma contrariedade, que fica o dia todo na frente do computador, ou na frente do ventilador. Essa paciente, além de ter a cefaleia, ela vai ficar muito mais irritada. No outro dia, ela já pode acordar com cefaleia como se aquele vento não tivesse ido embora. É como se ele ficasse ali. Porque a porta de entrada da raiva fez com que esse vento fosse instalado lá no fígado e o fígado irá distribuir esse fator patógeno para os outros locais que o convém. E um desses locais é o ombro. Entendem? Tudo está conectado, não tem como correr. Eu quero que vocês entendam aqui nessa aula como cada fator patógeno se manifesta. O fator patógeno, ele terá a mesma ação em qualquer órgão ou víscera. O que vai diferenciar são os sintomas que ele irá provocar. O frio, por exemplo. O frio é um fator patógeno interno. O frio é um fator patógeno externo que ele pode penetrar no corpo e pode se alojar no fígado, pode se alojar no coração, pode se alojar no baço, pode se alojar no rim, em qualquer órgão ou víscera. O frio, ele irá exercer a sua função, a sua ação, independente do local onde ele estiver. O que vai mudar são os sintomas variados, o que vai mudar são os sintomas baseado na onde esse frio for instalado. Já já vocês vão entender com mais facilidade. Mas começando aqui, vamos falar sobre a umidade. A umidade é um dos fatores patógenos mais comuns. Na língua, a gente observa a umidade pela língua úmida mesmo, aquele aspecto pegajoso, né? Aquela umidade mais intensa, brilhoso. Ou aquele paciente que abre a boca e sobe assim, saliva nas laterais. Esse paciente, isso é um indicativo de
umidade. A umidade no nosso corpo, nas nossas energias, elas param. Nós temos lá o meridiano, certo? O meridiano vem daqui até aqui. E a umidade, ela fica circulando. E a energia, ela fica circulando. Quando a umidade se instala, ela deixa a energia mais lenta, devagar, bem lentamente. O que circulava 2 vezes por segundo, agora começa a circular 1 vez por segundo. Vai parando, até que chega um ponto que tem muita umidade e ela faz com que a energia pare. Então a energia vai ficar parada. Se a energia do fígado ficar parada, nós teremos uma estagnação de ti do fígado. Aí esse paciente pode desenvolver irritabilidade, pode desenvolver dor no ombro, pode desenvolver cefaleia, pode desenvolver a visão turva. Mas isso por conta desse aspecto da umidade que foi instalado no fígado. Agora, se essa umidade fosse instalada no coração, esse paciente poderia desenvolver aterosclerose, que é a placa de gordura ali no coração, que é a energia está lenta, 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 lenta. Uma das maiores representações da umidade no nosso corpo é o tecido adiposo. Então, o tecido adiposo ele acumula, faz com que os adipócitos inchem e a circulação de oxigênio entre os adipócitos fica baixíssima e desenvolve a celulite, desenvolve a obesidade. Não circula oxigênio ali, não circula energia yang. O yin acumulou. Então, quando falamos de umidade, estamos nos referindo à energia yin. A energia yang não tem como ficar acumulada. Não tem como você ter um acúmulo de yang do fígado. Não tem como. Quem fica estagnado é o yin, ou o sangue. E o sangue, ele é de característica yin. Então, uma das maiores representações da umidade é a gordura. No fígado, quando nós temos esse acúmulo de umidade crônico, pode desenvolver a esteatose hepática, né? Então, cada local que essa umidade for instalada, ela irá promover uma resposta. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: a umidade paralisa as energias. Se essa umidade for instalada no fígado, ela irá provocar um sintoma. Se ela for instalada no coração, ela irá provocar outro sintoma. Se ela for instalada no baço, ela vai provocar um outro sintoma, no pulmão outro, no rim outro. Porém, o princípio é o mesmo. Ela parou a energia de qualquer órgão ou víscera que ela foi instalada. A energia está lenta. Entendem? Então, a umidade tem essa propriedade. A umidade tem uma afinidade com o elemento terra, tá? Então, a questão da alimentação influencia diretamente na produção da umidade. Alimentos ricos em glúten, gordura hidrogenada, esses alimentos aumentam a disponibilidade de umidade no corpo. Por isso que hoje em dia nós encontramos muitas pessoas com aparência magra, né, que tem um corpo magro, mas você vai olhar a língua, tem umidade. É aquele paciente que tem uma gordura visceral, uma taxa de gordura muito mais alta que musculatura. É aquele paciente que se alimenta mal, tá? E essa má alimentação influencia no desenvolvimento da umidade. Agora, nós falaremos sobre o frio. O frio, quando nós estamos com frio, o que acontece? A gente se cobre. Porque se nós não nos cobrirmos, colocarmos algo quente, o frio vai fazer o quê? Congelar. Ele congela a nossa pele, ele penetra no nosso corpo. É como se congelasse o cérebro, pode congelar os órgãos, as vísceras. E essa mesma função que o fígado desempenha nas energias. Quando nós estamos em contato, um contato maior com o frio, ele irá congelar, paralisar as energias. Então, no fígado, o frio vai congelar as energias do fígado. O frio no rim vai congelar as energias do rim. O frio no baço vai congelar as energias do baço. O frio no pulmão irá congelar as energias do pulmão. E o frio no rim, ou na bexiga, ou qualquer outra víscera, irá congelar as energias dessa víscera. E quais os sintomas que o frio que congelou a energia do rim vai provocar? Quais os sintomas que o frio que congelou a energia do coração vai provocar? Entende? Eu quero que vocês comecem a pensar nesse aspecto. O frio é frio.
em qualquer órgão ou víscera. Porém, os sintomas que ele vai desempenhar vai depender da onde esse frio foi instalado. O frio tem uma afinidade com o elemento água, tá? O elemento água, ele sofre com muita facilidade com o frio, ele pode preferir ou não ter, ele pode preferir ou odiar o frio. E quando falamos de preferência de clima, estamos falando de deficiência ou excesso de determinado órgão. Se o paciente ele tem aversão, não gosta de jeito nenhum do frio, isso indica que ele tem um excesso de energia do elemento água. Agora, se ele prefere, ele gosta muito do frio, pode indicar que esse paciente tem uma deficiência da energia do elemento água. É igual os sabores, certo? Então, o frio ele terá essa propriedade. O frio ele deixa a circulação de ti de sangue comprometida, ele dificulta a distribuição do sangue ti para as extremidades. Pessoas podem desenvolver o nariz gelado, esse nariz gelado pode indicar um frio ali na região do pulmão, falta circulação de yang. Então, quando nós pensamos em frio, estamos pensando também na energia yin, que é a energia fria, tá? E o frio, ele vai congelar essas energias, ele pode desenvolver um aspecto pálido no rosto, aquela pessoa que tem o rosto muito pálido, a língua pálida, a saburra branca, tudo isso indicam e são características de frio interno. Lembrem-se, o frio congela, o frio paralisa as energias, ok? Diferentemente do calor, totalmente o oposto. O frio, ele é de característica yin. O calor é de característica yang. Quando formos fazer um diagnóstico, nós vamos analisar principalmente as propriedades relacionadas ao frio ou ao calor. O paciente ele sempre terá um desequilíbrio de frio ou de calor, e o frio ou calor provocarão consequências como umidade, secura, vento também pode ser uma consequência desse desequilíbrio e oscilação do yin e do yang, tá? Então, o calor é totalmente o oposto do frio. O calor, ele seca, põe um fogo em algum lugar, ele vai consumir tudo, consome, se transforma em cinzas, em pó. Então, o calor, ele resseca, ele desintegra as partículas, as moléculas, ele oxida. O calor, o que ele vai fazer no nosso corpo e nas nossas energias? Exatamente a mesma coisa. O calor tem relação com o elemento fogo, então ele tem uma afinidade com o elemento fogo, e quando em contato com as nossas energias, ele vai secar os líquidos orgânicos, vai prevalecer a secura. Então, o calor no fígado, o que ele vai fazer? A mesma coisa, ele vai ressecar os líquidos orgânicos do fígado. O calor no coração, ressecar os líquidos orgânicos do coração. O calor no baço, no estômago, vai ressecar os líquidos orgânicos. No pulmão, a mesma coisa. Então, o calor, ele desintegra, ele resseca. Agora, os sintomas relacionados ao calor vai depender da onde esse calor foi instalado, certo? A língua, normalmente, o paciente que tem calor é vermelha, toda a característica do calor é avermelhado, aquela língua vermelha, ou a saburra amarela, ou aquele paciente que tem o rosto muito vermelho, como eu citei também na aula anterior, é aquele paciente mais febril, um paciente muito agitado. Então, o calor vai fazer isso. O calor vai ressecar a energia yin, vai consumir os líquidos orgânicos fornecidos pela energia yin. Então, vai preponderar tudo quente, vai deixar tudo quente. O calor no útero, por exemplo, faz com que o útero libere sangue muito rápido. Pensa, se está quente, você vai pegar e segurar um líquido quente, ele vai ficar lá na sua mão? Não, ele vai queimar, então você solta. O útero é a mesma coisa, ele solta. O calor, ele tem essa tendência de fazer com que tudo vá embora rapidamente, não tem fixação. Então, o calor em qualquer órgão ou víscera, ele irá desempenhar a mesma função.
Os sintomas serão diferentes de acordo com o que esse órgão ou víscera foi instalado. Então aqui nós já temos um segmento. O paciente ansioso, a ansiedade dele será a porta de entrada para o calor. Então ele vai sofrer muito mais com o calor. Nessa época muito quente, ele desbaratina. Ele pode ter até um infarto. A cabeça dele não para, ele tem hiperidrose, o incomoda muito, muito quando ele tem um excesso já de calor que pode ser provocado pela ansiedade. O paciente que tem raiva, a raiva é a porta de entrada para o vento vai entrar e vai bagunçar tudo. O paciente que tem preocupação, a preocupação será a porta de entrada para o acúmulo da umidade. Ok? Então nós temos todas essas portas de entrada que têm relação com a emoção. Então a emoção se instalou, o fator patógeno entrou. Quando o fator patógeno penetra, ele provoca um desequilíbrio na energia, e esse desequilíbrio na energia irá provocar as consequências físicas que nós conhecemos relacionadas aos tecidos de cada órgão, de cada um dos elementos. Mas a base do desequilíbrio, emoção, fator patógeno externo. Fator patógeno externo, ele pode entrar, penetrar, desequilibrar a energia e provocar uma emoção também nunca antes vista. Como que eu sei se o problema foi a invasão de um fator patógeno externo ou como eu sei que o problema foi um desequilíbrio emocional que permitiu o fator patógeno externo entrar? Depende de cada caso. Se o seu paciente chega para você e fala assim: olha, fiquei uma semana na praia, estou toda bronzeada, mostra a marquinha do biquíni, ou teve uma insolação. Essa paciente, ela teve uma invasão de fator patógeno externo relacionado ao calor. Ela não precisa nem ter uma ansiedade, ela pode até ter ficado mais ansiosa porque ela se expôs muito ao calor. Então, essa paciente, ela pode começar a desenvolver naquele período ali que ela ficou exposta ao calor, uma hiperidrose intensa, até uma ansiedade, eu ando mais ansiosa nesses últimos dias. Ela pode desenvolver uma taquicardia que ela não tinha antes. Passou, controlou o fator patógeno, voltou para a realidade, diminuiu essa incidência do fator patógeno externo, vai melhorar. Agora, se ela for ansiosa naturalmente, ela ficar uma semana na praia ali, com essa invasão de fator patógeno externo relacionado, com essa invasão de calor o tempo todo, aí vai persistir. Aí o problema vai persistir, ela vai desenvolver uma rosácea, é aquela paciente que vai ter um ataque cardíaco frequente, constante. Ela já falava muito, depois voltou da praia, piorou, sabe? Então, esse fator patógeno vai persistir se tiver uma cama para isso. Entendem? Então, depende de cada caso. Aquele paciente, ele ficou exposto a esse fator patógeno por muito tempo? Aí, por exemplo, no meu caso, eu sou aqui de Goiás. Aqui tá um calor assim, teve dias que fez 42 graus no termômetro, eu tenho certeza que estava uma sensação de 45. Eu tenho muita aversão ao calor. Me dá coceira, parece que eu fico empolada, eu tenho muita aversão ao calor. E eu sou mais agitada, minha cabeça não para, quando eu pego para falar, eu falo demais. Se eu for para uma praia e ficar lá, sei lá, uma semana exposta ao sol, eu volto com insolação. Então eu tenho uma sensibilidade ao calor. Então eu preciso ficar atenta para que essa sensibilidade que eu tenho ao calor não se torne um problema. Ele não invada o meu corpo e se instale ali e persista por um longo tempo. Entende? Então esses fatores se fazem importantes para que a gente consiga traçar um caminho de diagnóstico e entendimento. Mas o calor, ele vai realizar o que for, mas o calor, ele vai ressecar onde ele estiver. Se ele estiver no fígado, ele vai ressecar
os líquidos do fígado, se ele estiver no coração, enfim, a mesma coisa. Vai provocar os sintomas baseado naquela ação que ele faz. Qual que é a ação dele? Ressecar. Assim como da umidade, é lentificar. A umidade deixa tudo lento, quase parando. Quando para, provoca nódulos. O frio congela as energias, paralisa as energias. E a consequência da paralisação das energias por meio do frio é o rosto pálido, a língua pálida, a saburra branca, e o frio resseca. As consequências da paralisação, as manifestações, os sinais de um ressecamento de líquidos orgânicos por meio do calor é a língua vermelha, o rosto vermelho, o paciente agitado. Entendem? Vocês estão pegando aí o pulo do gato? Esse para mim é o pulo do gato. Entender o que o fator patógeno faz e não decorar os sintomas que ele provoca. Não. O que o fator patógeno vai fazer no estômago? O que a umidade vai fazer no estômago? Vai parar, estagnar. Então aquele paciente pode sentir o quê? Dificuldade de digestão. O alimento está parado, o estômago não consegue trabalhar bem. Então quando você consegue associar o que o fator patógeno faz com a função daquele órgão e víscera, fica fácil. O fator patógeno lá no baço, a umidade no baço. Se está parado, o baço vai conseguir produzir sangue? Não. Então a língua pode estar pálida e úmida. Por quê? A umidade paralisou as energias e não está deixando o baço trabalhar. Está pálido. Não tem produção de sangue. Mas como vai ter produção de sangue se a energia está parada? Compreendem? Está muito vermelha a língua, ressecada para um caramba. Isso vai indicar o quê? Calor. Onde que está esse calor? Não sei, olha onde que está a língua. Quais sinais que o paciente tem? Ele tem taquicardia? Tá no coração esse calor? A mesma coisa com o vento. O vento, o que ele faz? Se eu abrisse, estivesse ventando muito forte aqui, eu abrisse essa janela, o vento ia bagunçar tudo. Ele ia derrubar aqui esse pedestal aqui, ele ia derrubar meu computador, ele ia derrubar o negocinho que tá ali, ele ia bagunçar, bagunça tudo. E o que ele vai fazer no nosso corpo? A mesma coisa. Porque o vento não fala assim, vou entrar no corpo agora. Entrei no corpo, agora eu não bagunço. Agora eu faço tal coisa. Não, ele bagunça sim. O vento bagunça tudo. Como assim? O que significa bagunçar? Ele vai tirar os órgãos do lugar? Não, as energias. A energia que deveria subir, ela desce. A energia que deveria descer, ela sobe. A energia da bexiga, por exemplo, a tendência da energia da bexiga é descender. Se eu tiver um vento na bexiga, essa energia ela pode subir. Ela pode provocar uma infecção urinária. Refluxo é o Qi invertido. Ao invés de o Qi do estômago descer, ele sobe. Gerou refluxo. A energia do baço, ela tem que subir para chegar aqui no tórax e se juntar com o coração. Quando tem um vento, ou quando ele está fraco, o baço, ele não consegue mandar essa energia para cima, ela desce. A energia do pulmão tem que descer. Se tem um vento, ele pode fazer ela subir. A energia de proteção do nosso corpo, ela se internaliza para nutrir os órgãos e vísceras. Se tiver um vento, ela pode se externalizar. Assim como o Wei-Qi, o Qi de proteção, ele se externaliza. Se tiver um vento, esse vento pode bagunçar tudo, ele vai para dentro, energia de proteção, aí abaixa o sistema imune. Então o vento bagunça. A energia do estômago vai para o baço, enfim, ele bagunça tudo. Gera tremor. Tremor essencial é característica de vento. Língua trêmula, vento. O olho, aquele olho, o tremor no olho, assim, aquele olho pulando, isso é vento. Tudo que treme no nosso corpo é vento. Espasmo é vento. Paciente com Parkinson é vento. Vento interno. Até que o Parkinson é também conhecido como golpe de vento. Porque o vento vem e bagunça tudo. Ele gera irregularidade, fica tudo tremendo.
O que tem que subir, desce, o que tem que descer, sobe, o que tem que se internalizar, externaliza, o que tem que externalizar, internaliza. Então, essa é a ação do vento no nosso corpo. Então, o vento no fígado vai fazer a mesma coisa. O vento no baço vai fazer a mesma coisa. No estômago, no pulmão, ele vai bagunçar. Ele só quer saber de bagunçar. Tirar as coisas do lugar. Aí os sintomas serão diferentes. Quando tem uma invasão de vento, como eu citei, tudo que treme é vento. Então a língua pode ser trêmula. O vento, ele tem uma afinidade direta com o elemento madeira, fígado e vesícula biliar. Esses são os dois principais órgãos que sofrem com o vento. Amanda, e se esse vento estiver no pulmão? Eu tenho que trabalhar o fígado e a vesícula? Sim. Por quê? O vento, ele se instalou no pulmão, mas quem levou ele para lá foi o fígado. Porque o fígado, o meridiano do fígado, que tem essa afinidade com o vento. O fígado, ele tem uma interação com o elemento metal. Então, é por meio dessa interação do elemento metal que o fígado manda o vento para lá. O fígado tem uma relação com todos os elementos. Ou melhor, todos os elementos têm uma relação entre si. Vamos pensar o fígado? O fígado, ele vai gerar o fogo. O fígado vai dominar a terra. O fígado será dominado pelo elemento metal e o fígado é gerado pelo elemento água. Então, todos os elementos estão em conexão. Então, o vento, ele pode ir para qualquer um dos elementos. Mas quem levou, o vento, ele pode ir para qualquer um dos órgãos ou vísceras. Mas quem levou esse vento para lá foi o meridiano do fígado e da vesícula biliar, que é o que tem uma afinidade com o vento. Assim como todos os outros. O fogo gera a terra. O fogo, ele é gerado pelo metal. O fogo é gerado pela madeira. Ele domina o elemento metal e ele é dominado pela água. Então, ele tem uma interação com todos os 5 elementos. O calor pode ser distribuído para quem? Qualquer um dos 5 elementos. Qualquer um órgão ou víscera pode sofrer com esse fator patógeno. E o excesso da ansiedade vai gerar o calor. Pode gerar o calor. O excesso de raiva pode gerar o vento. O excesso de preocupação pode gerar a umidade. O excesso de tristeza pode gerar a secura, que é o que nós vamos falar agora. A secura tem relação com o elemento metal. Qual a diferença da secura para o calor? O calor irá provocar uma secura, porque ele vai secar os líquidos orgânicos. A secura não necessariamente terá relação com o calor. Você pode ter uma língua seca, por exemplo, e pálida. Isso vai indicar uma invasão de fator patógeno relacionado à secura do elemento metal, mas não necessariamente do calor, porque o calor tem relação com a cor avermelhada, inflamação, excesso de atividade. Você pode ter um paciente desanimado, para baixo, sem ânimo, com a língua seca. Entende? Então, a secura, ela invade, ela também seca os líquidos orgânicos, o calor irá provocar uma secura, mas como consequência. Então, a secura, ela resseca a pele, resseca o nariz, aquele paciente pode sangrar com muita facilidade o nariz, porque tem um ressecamento dos vasos sanguíneos, resseca a boca, pode provocar herpes, psoríase, dermatite, essas doenças de pele que deixam a pele mais seca, isso é uma manifestação de secura do elemento metal, do pulmão. O elemento metal, composto pelo pulmão e intestino grosso, então esses dois órgãos e vísceras, esses dois meridianos, carregam essa energia da secura para qualquer um dos outros elementos. E a secura, ela irá, é como se instalasse, por exemplo, eu tenho aqui os líquidos orgânicos da minha pele. Aí vem um fator patógeno seco, aquele tempo seco, né? Aquele tempo mais seco. Ele vai secar os líquidos orgânicos da minha pele e deixá-la ressecada. Mas ela não vai ficar vermelha, entende? Então não tem um calor ali, só tem uma secura, né? Porque essa secura, ela dissolveu os líquidos orgânicos, não gerou inflamação, tá bom? Essa é a diferença básica da secura e do calor.
Então, nós temos esses dois fatores. E a secura, ela terá uma relação com esse elemento e, como eu disse, qualquer um dos órgãos ou vísceras pode sofrer com essa secura. Como que a gente vai analisar? A língua seca é o principal fator. A língua seca é aquele paciente que tem a pele mais ressecada, tem essa tendência de ter a pele ressecada e fina, tudo isso tem relação com esse fator patógeno. E o que eu quero que vocês captem aqui dessa aula é exatamente isso, que o fator patógeno ele terá sua ação, independente do local que ele está. Como eu disse, o calor vai secar os líquidos orgânicos, a secura também, o calor vai promover inflamação, a umidade vai paralisar essa energia, o vento vai bagunçar tudo, o frio vai congelar. Os sintomas terão uma relação com o local onde esses fatores patógenos foram instalados. E normalmente essa afinidade com os fatores patógenos tem uma relação com as emoções. Então, se eu sou mais raivosa, normalmente ou eu tenho aversão ou eu adoro o vento. Se eu sou uma pessoa mais ansiosa, normalmente eu tenho aversão ou eu adoro o calor. Se eu sou mais preocupada, eu tenho aversão ou eu adoro uma umidade. Se eu sou mais triste, uma tristeza maior, eu tenho um amor ou uma aversão pelo clima seco. Então, as emoções, elas vão influenciar no nível de invasão desses fatores patógenos. Não é todo mundo que fica exposto ao vento que tem dor de cabeça. Não é todo mundo que se expõe ao vento que fica irritada. Não é. Tem gente que fica exposto ao vento e não sente nada. Tem gente que adora o calor. E tem gente que tem aversão ao calor. Isso vai depender do nível de equilíbrio ou desequilíbrio interno. Entende? Por quê que eu tenho aversão ao calor? Será que lá dentro já não está quente demais? Meus pensamentos eles já produzem muito calor, aí vem a invasão externa do calor, vai supitar. Então eu tenho aversão àquele calor. Ou será que lá dentro já não está tão paralisado, o medo já me paralisa demais, eu já não consigo fazer as coisas, eu não consigo decidir, eu não consigo, eu desconfio muito das pessoas, o medo já me paralisa. Aí vem o bendito do frio e quer invadir meu corpo para me paralisar mais ainda. Não, pelo amor de Deus. É melhor o calor, porque o calor ele não vai fazer isso. Então, o fator patógeno externo, ele pode agravar a condição de um fator patógeno interno, ou o fator patógeno externo, ele pode criar um desequilíbrio interno. Se você tem um calor, igual eu disse, você fica exposto lá na praia, isso vai deixar a sua energia mais quente. A energia quente consome os líquidos orgânicos, consumir os líquidos orgânicos diminui a energia yin. E o calor prepondera até o corpo recuperar. Entendem? Então, eu espero de verdade que tenha esclarecido essa questão de fator patógeno, que eu vejo muitas pessoas com muita dificuldade em entender o que o fator patógeno faz. Quais são os sintomas da umidade no fígado? Pense o que a umidade faz. O que o calor faz? O que o frio faz? Aí fica mais fácil. Vamos pensar, só um último exemplo aqui. Só para fechar aqui um exemplo. Vamos lá. O calor lá no rim. O que ele vai fazer? Ele não vai secar os líquidos orgânicos? Então, ele vai deixar a urina pouca. O paciente, ele terá pouca urina. Ele vai sentir muita sede, certo? Isso é o calor lá no rim. O paciente vai sentir muita sede, certo? Ele sente muita sede, mas o rim tá quente, ele seca esses líquidos orgânicos rapidamente. Então, ele não tem uma quantidade de urina proporcional à quantidade de água que ele toma. E essa urina é amarela, maior indicativo de calor no rim. Urina amarela e pouca urina e com cheiro forte. Ele toma muita água, mas esse rim pega a água e acaba com ela. Consome, o fogo vai consumir essa água que ele toma. Então, esse paciente vai ter pouca urina.
O frio ele vai deixar essa urina mais abundante, o paciente não sente sede. É aquele paciente que não toma muita água, mas faz muito xixi. Então, o frio ele vai fazer com que os líquidos orgânicos sejam abundantes. E a cor da urina, clarinha, clarinha, bem clarinha, praticamente transparente. E o paciente não sente sede. Se fosse a umidade, é aquela urina gordurosa. Aí o vento, é aquele paciente que fica gotejando. Paciente que, ai, tô com vontade de fazer xixi. Vai lá, faz pouquinho xixi, aí passa vontade. Aí depois vai lá de novo, pouquinho, passa vontade. E a secura, não tem xixi. E quando tem xixi, ele não tá aquela urina amarela, entende? Ela só é pouca, é bem pouco xixi do paciente. Tá vendo? São diferentes fatores patógenos no mesmo lugar, provocando sintomas diferentes. Aí, para mim, é esse resumo para fechar, porque ele ilustra bem o que cada fator patógeno pode fazer com o mesmo órgão, tá bom? E isso vocês podem aplicar em qualquer um dos 5 elementos, em qualquer um dos órgãos e das vísceras, tá bom? E no próximo módulo, eu tenho certeza que vocês vão entender isso de uma forma bem mais efetiva. Nós vamos ver o que o frio e o calor vai provocar nas energias em relação à deficiência de yin e de yang de cada um dos órgãos e vísceras, tá bom? Então, fico por aqui com mais essa aula e até a nossa próxima aula.